Paz do Senhor, querida igreja. Quero ler com os meus irmãos no livro de Êxodo, capítulo 4, dos versos 1 ao 5. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Eu sei que não prego muito em Êxodo, por isso é que está aí uma certa dificuldade. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 4, dos versos 1 ao 5. Respondeu Moisés: mas eis que não quererão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém? Só até aqui. Eu hoje vou falar de uma maneira diferente daquilo que os meus irmãos já estão habituados. E eu quero que nós pensamos num tema que é servir com o que se tem. Servir com o que se tem. Eu não vou fazer a exposição bíblica deste texto, mas eu vou pegar neste texto para ilustrar a minha mensagem. Amém? Não é a exposição bíblica, é uma ilustração para suporte da minha mensagem. Servir com o que se tem. Muitos são os que se chegam a mim quase todos os dias e dizem, mais ou menos por estas palavras: pastor, eu queria fazer, mas não sei como. Eu queria fazer, mas eu não tenho com o quê. Eu não sei como é que eu vou, eu não sei fazer, eu não sou capacitado, eu não tenho força, eu não tenho conhecimento. A primeira coisa que eu quero dizer aos meus irmãos é que Deus, quando Deus quer nos utilizar ou operar algum milagre em nós ou por nós, Ele geralmente utiliza o que nós temos em nossa mão. Tudo o que nós precisamos para servir a Deus, geralmente, Ele ou está nas nossas mãos ou está perto de nós. Não precisamos de ir a universidade nenhuma para servir a Deus. Não precisamos de nos preparar muito para servir a Deus. Geralmente aquilo que nós precisamos, ela está junto a nós, ela está nas nossas mãos. E acerca deste assunto, do servir com o que se tem, eu quero dar mais 3 exemplos, além deste, que eu depois vou falar ainda deste, mas quero dar mais 3 exemplos para suporte desta mensagem. E o primeiro exemplo está lá em primeiro, não abra aqui para não perdermos tempo, mas eu vou ler para vós. Está lá em 1 de Reis, capítulo 17, versos 8 a 16, que é a história da viúva de Sarepta. E Elias chega a Sarepta e encontra-se à porta de uma casa com uma senhora viúva, e ela estava se lamentando. Mas Elias não ouviu o lamento da mulher. Elias disse, lá no verso 10, traze-me, peço-te, um vaso e um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E a mulherzinha ficou perplexa a olhar para Elias e ela disse, olha, está aqui um caso complicado. Isto não é a passagem, é a minha tradução. Está aqui um caso complicado. Porque eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um bocadinho de azeite. E com esse pedaço de farinha e esse pedaço de azeite, eu vou fazer um bolo para o meu filho, vou comer com ele e vamos morrer os dois. E Elias disse, não faças isso. Faz primeiro para mim e depois fazes para ti. Irmãs e irmãos, ela ia fazer um bolo com um pedacinho de farinha, um pedacinho de azeite, ia comer ela e o filho e depois iam morrer. E Elias disse, não, faz para mim.
o que é que você faria? O que é que você faria? Ela fez conforme o homem de Deus disse. Ela ouviu a voz do Espírito e ela fez o bolo para Elias e Elias comeu e depois disse-lhe: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre esta terra. Se aquela mulherzinha viúva hoje estivesse viva, ela ainda estava comendo farinha e azeite por causa da promessa de Deus, porque ainda chove hoje. Você está entendendo? A mulher foi utilizada com o pouco que ela tinha na sua mão, um pedaço de farinha e um pedaço de azeite. Esta mulher só tinha duas opções. Muitas vezes nós só temos duas opções. Ou ouvimos a voz do Espírito e matamos a necessidade do homem de Deus e morremos, ou não ouvimos a voz do Espírito e matamos a necessidade da minha e do meu filho e morro na mesma. Você está a entender o que eu estou dizendo? A pessoa, o homem de Deus, o cristão que quer servir a Deus, ele só tem duas opções. Ou faz ou não faz. Ouça a voz do Espírito hoje. Deus utilizou o pouco que ela tinha e operou um milagre. Tudo isto porque ela ouviu a voz do Espírito. Mas eu quero dar um segundo exemplo ainda, que é em 2 de Reis, capítulo 4, versos 1 a 7, é a mulher do profeta. E isto passa-se com Eliseu. Eliseu chega a uma terra e encontra-se com uma mulher sai-lhe ao caminho e diz-lhe, chamou Eliseu e disse-lhe: meu marido, o teu servo, porque o marido desta mulher pertencia à escola de profetas, meu marido, teu servo, morreu. E bem sabes que o teu servo se temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu olhou para a mulher e disse: e o que é que eu tenho a ver com isso? Foi mesmo que aquilo disse. O que é que te hei de fazer? O que é que tu me queres dizer com isto? O teu marido era meu servo e servia ao Senhor. O que é que eu tenho a ver com isso? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela tinha alguma coisa, sim ou não? Ela tinha alguma coisa em casa, perto dela, junto a ela, quase ao alcance da sua mão. Então o homem de Deus disse: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasilhas e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda mais uma. Porém ele disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. E veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Se aquela mulher hoje fosse viva, ela ainda estava vivendo deste azeite. Porquê? Porque ela agarrou na única coisa que ela tinha, uma botija de azeite. Apesar dela estar muito necessitada e muito aflita, repare, Eliseu não orou por ela. Eliseu perguntou: o que é que eu tenho a ver com isso? Vai buscar aquilo que tu tens em casa. E ouve a voz do Espírito. Aquela mulher podia dizer assim: ó, Eliseu, tudo bem, pronto, tu não tens nada a ver com isto, mas tu estás louco, porque eu só tenho uma vasilha de azeite em casa, como é que eu vou encher as outras todas? Mas ela não fez isso. Ela ouviu a voz do Espírito. Eu queria só trazer isto, fazer um parênteses aqui e trazer isto para as nossas vidas hoje. Um pouco de azeite pode encher muitas vasilhas. O pouco de azeite que você e eu temos hoje pode encher muitas vidas, pode alcançar muitas pessoas. O maior problema dos evangélicos hoje é que nós temos o conhecimento e nós sabemos que o mundo está em decadência.
Eu falo com inúmeras pessoas todos os dias, troco mensagens com inúmeras pessoas todos os dias. Todos nós temos em consenso. O mundo precisa de fazer algo, mas ninguém se levanta para fazer. Eu tenho tão pouquinho. A minha capacidade é tão pouca. Eu não tenho essa classe que o pastor tem de falar tão bem durante aí 1h30, 2 horas. Meu amado irmão, um pouco de azeite enche muitas vidas. E você tem esse azeite. Você tem esse azeite. Existem tantas pessoas precisando de Cristo. E nós somos possuidores do Evangelho e não distribuímos. Não fazemos nada. Porquê? Porque nós nos sentimos frágeis, incapacitados, sem força, sem ânimo, limitados no nosso conhecimento. Eu nunca conheci ninguém limitado a pregar Jesus. Aliás, as maiores pregações que eu já vi foi de pessoas sem cultura nenhuma, sem historial escolar nenhum. E elas pregavam. E as pessoas ouviam. Porquê? Porque o pouco de azeite que elas tinham estava a encher várias vasilhas. Você está a entender isto? Enquanto houver vasilhas, enquanto houver pessoas, o Evangelho tem que correr. O Evangelho tem que encher essas vasilhas. Mas deixe que eu lhe dê o terceiro exemplo, e isto agora em Marcos, no Novo Testamento. Marcos capítulo 6, dos versos 36 ao 44. E aqui temos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, operada por Jesus, lá naquele monte. E os discípulos olharam para aquela multidão, e eu vou resumir aqui a passagem, mas os discípulos olharam para aquela multidão e disseram: Jesus, está a ficar tarde. E olha, estão aí quase 5.000 homens, fora crianças e fora mulheres. Porque na altura os homens e as mulheres não eram contabilizados, as mulheres e as crianças não eram contabilizadas. Jesus, olha para isto. Temos aqui um sério e grave problema. 200 denários, lembrarmos nós que um denário era o salário de um mês, 200 denários, ou seja, 200 dinheiro referente a 200 meses de trabalho, não chega para alimentar esta gente toda. Nós não temos. Judas devia estar a apertar o cordão à bolsa, porque Judas era o tesoureiro. Judas já devia estar a esconder a bolsazinha das moedinhas. E Jesus volta-se para eles e diz-lhes assim, com uma grande à vontade: dai vós de comer. O que é que você fazia? Jesus endoidou, foi o sol, foi a travessia do mar. A água do mar fez-lhe mal, ele pirou. Dai-me, até eu larguei o meu barquinho, larguei as minhas redes, eu larguei tudo, Senhor, para te seguir, e vou eu dar de comer. Até tu estás a acabar de dizer que 200 denários não chegam. E quando Jesus viu a incredulidade e a fragilidade dos discípulos, e é aquilo que eu quero que você perceba, muitos de nós, muitas vezes, somos incrédulos, sem saber. E consideramos-nos frágeis. Porquê? Porque não ouvimos a voz do Espírito. Você está a ver que para servir a Deus, você tem que ouvir a voz do Espírito. Você não pode fazer nada sem ouvir a voz do Espírito. O Salmo diz: se tu não fizeres, se o Senhor não edificar a obra, em vão trabalham aqueles que nela edificam, aqueles que nela trabalham. Porquê que o salmista diz isso? Porque se você não ouvir a voz do Espírito, você vai se cansar e não há nada de produção nas suas mãos. A sua vida não produz, você não faz nada, não consegue fazer. E quando Jesus viu a fragilidade deles, disse-lhe: quantos pães tendes? Possivelmente os discípulos não tinham nenhum. Mas eles foram, e de ver quantos pães têm. E sabendo eles foram à procura, andaram lá nos farnéis, e disseram: 5 pães e 2 peixes. Oh, Jesus, estamos no mesmo problema. 5 pães e 2 peixes não dá. Mas Jesus mandou-os assentar e disse: dei-me os pães e dei-me os peixes. Ele levanta os olhos ao céu, abençoa e parte os pães e divide os peixes.
E disse aos discípulos: agora vão. Distribuam pela multidão, pelos grupinhos de 100 em 100, de 50 em 50. Eu estou em crer, porque eu fazia a mesma coisa. Eu vou, mas isto não vai dar nada. Eu vou com a minha cesta, com um bocadinho de pão e um bocadinho de peixinho, um rabinho ou uma cabeça de peixe. Mas isto não vai dar em nada. Você está a entender onde é que eu estou chegando? Nós é que limitamos o nosso trabalho para Deus. Nós é que dizemos não é possível, porque não ouvimos a voz do Espírito. No verso 42 diz assim: e todos comeram e ficaram fartos. 5.000 homens, fora crianças e fora mulheres. Na lógica destes discípulos não era mesmo possível. Na lógica humana não é possível. Eu estou quase a imaginar o que está passando aí nas vossas cabeças. Lá no meu trabalho, pastor, você nem falava nem um minuto. Meu irmão, lá no seu trabalho, com as pessoas que você lá tem, se eu estiver debaixo do Espírito Santo, eu falo 5 horas e elas ouvem. Amém? Porque não é pela minha força, não é pela minha força, não é pela sua força, é pela força do Espírito Santo. Deixe só que eu lhe diga mais uma vez aqui um parênteses aqui. Muitos têm saído da igreja, muitos têm abandonado a igreja com fome, porque não existe fé suficiente para alimentar essas pessoas. Olhe para mim, eu conheço centenas de pastores, centenas, se não milhares, uns de vista e outros de nome e outros de ouvir e outros de ouvir falar neles. Poucos são aqueles que gastam 30 horas, 25 horas, 20 horas da sua vida a preparar um sermão para vir trazer para uma igreja que só tem 2 pessoas. Poucos são. Porque não têm a coragem, não têm a ousadia, não estão debaixo do Espírito para alimentar as pessoas como deve ser. Na lógica deles não vale a pena. São só 2. Os melhores discursos de Jesus em termos de evangelização foram 2, João 3 e João 4. Um para Nicodemos à noitinha, de madrugada, sozinhos os 2. E o outro, passado uns dias, nas terras de Samaria, junto a um poço, ao meio-dia que estava toda a gente em casa, a mulher estava lá, sozinha, ele e a mulher. 2 dos melhores discursos de Jesus foram ditos para pessoas singulares. Não tenha medo de falar somente para uma pessoa. Se você conseguir alimentar bem, você está no bom caminho. E por outro lado, há muitos também saem da igreja porque eles não estão a ser alimentados com o verdadeiro alimento. Eles estão a ser alimentados com um alimento fora de prazo, estragado, azedo. O alimento que lhes está a ser facultado não presta. Não traz crescimento, não traz força. Pastor, a minha igreja é frágil porque você é frágil. Porque você não tem força. Porque você não alimenta. Amém, igreja? Jesus exorta aqueles discípulos para que sejam eles a providenciar o alimento necessário para alimentar a multidão. Jesus hoje está exortando-nos a sermos nós a providenciar um bom alimento para multidões. É você, sou eu, que temos que alimentar essas pessoas. Jesus não vai voltar aqui. Deus não vai descer do céu à terra novamente para espalhar o Evangelho. Agora somos nós. Você tem a vasilha, você tem o azeite, você tem a farinha. O que é que falta, pastor? Ouvir a voz do Espírito. Sirva com aquilo que você tem. Vamos para o texto agora. Não é no texto ainda. No verso 38 de Marcos 6, diz assim: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus diz assim: boa, só isso chega. O milagre começa com aquilo que nós temos. O problema é que as pessoas querem mais, querem ir buscar mais. Não, meu amado irmão, o que você tem chega. Jesus só pede de si aquilo que você tem. Basta para Jesus. Deixe que Ele faça o resto.
Desde que você se disponibilize a si próprio e disponibilize aquilo que você tem, deixe que Jesus faça o resto. Você não tem necessidade de estar na labuta, só vai ser necessário mesmo aquilo que nós temos. Mesmo pouco. Eu ouvi uma vez numa igreja, onde eu estive, que a liderança da igreja dizia assim: só prega quem tirar cursos. Não me digam. Grande azar, eu não tirei curso nenhum ainda. O único curso que eu tirei foi o meu curso de pastor, já há 31 anos atrás. Até não estou qualificado. É o Espírito que trabalha e não os cursos. É o Espírito que trabalha e não as universidades. É mau? Não. Quanto mais você tiver, melhor alimento, melhor qualidade você faculta às pessoas que precisam. Mas o Espírito Santo só vai utilizar aquilo que você tem. Não pense que é difícil evangelizar. O que é que nós precisamos para fazer a obra? Primeiro, o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Porque ouviste, creste, foste selado. Você é salvo. Você é um cristão, você é um seguidor de Cristo, você tem o Espírito Santo, uma. Segunda coisa, o que é preciso para eu fazer a obra? O Evangelho de Cristo, você tem. Custa-lhe uma coisa dizer, aquele que acreditar em Cristo será salvo, aquele que o amar será salvo, aquele que seguir será salvo. Custa isso, meu amado irmão. Eu estou aqui hoje porque alguém me disse assim, um grande discurso, um discurso enormíssimo. Olha, sabes uma coisa, João? Jesus te ama. Ei, que discurso tão grande. E eu estou aqui hoje, 31 anos passados. Entendo o que eu estou lhe dizendo? O Evangelho de Cristo é o que basta. Deus opera com aquilo que nós temos, com o Espírito Santo e com o Evangelho, deixe que Deus vai fazer o resto. O próprio Deus disse a Moisés, Moisés, porque eu já vou ao texto, mas Moisés dizia, Senhor, tens juizinho, até nem sei falar, eu sou tacanho de voz, eu gaguejo. Eu não tenho conhecimento, eu sou pastor de ovelhas, oh Deus. Agora vou eu para o Egito lá com o faraó, com aquelas sabedorias todas. O que é que Deus diz? Vai, porque eu te colocarei as palavras na tua boca para tu as falares. Não se admire, meu amado irmão, se um dia você começar a falar e começar a falar e começar a falar e começar a pensar, onde é que eu fui buscar isto tudo? Isto não é meu. Porquê? Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que fala. Você só precisa do Espírito Santo. Você só precisa de ouvir a voz do Espírito. Mas olhe uma coisa. Temos que começar a colocar de parte, para o Espírito Santo poder trabalhar, olhe bem, para o Espírito Santo poder trabalhar, duas coisas vão ter que acontecer. Primeiro, eu tenho que colocar de parte a minha lógica. Aquela pessoa, pastor, aquele bandido, aquele assassino, uma vez vai aceitar Cristo. Deixe isso de parte. Então olha lá aquele drogado. Não. Deixe isso de parte. Coloque de parte a sua lógica. Eu estou a falar de serviço. Deus colocou-me no meu coração, já há uma semana e meia, quase duas, falar de serviço na igreja, porque muitas vezes nós não fazemos porque não sabemos, ou porque temos medo. Falar de Deus é fácil. O que é preciso é que você deixe de parte a sua lógica e se entregue na mão do Espírito Santo. Isto é a primeira coisa. A segunda, não se admire, olha o que eu vou dizer, não se admire se as coisas não acontecerem como você espera. Porque é por Ele e não é por nós. É através dele e não através de você. Você é a única coisa, você é o carteiro de Deus. Você sabe o que é um carteiro? O carteiro tira a cartinha da mala e mete na caixa de correio, mais nada. Ele não sabe o que é que lá está, não sabe para quem é, não sabe nada. A única coisa que ele faz é tirar a cartinha da mala e mete na caixinha do correio. Assim é você. Você só tem que entregar o Evangelho como ele está. E o resto não se preocupe. Alguém vai trabalhar por si. Frequentemente, Deus opera primeiro em nós e depois vai operar através de nós. Porque nós precisamos de milagres. Para falarmos a palavra, nós precisamos de milagres. Se você me dissesse aqui há... Eu já não vou falar mais para trás, mas aqui há
12 anos atrás, que eu ia presidir uma igreja, eu ia dizer assim, você, tu vais te curar. Tu vais ter que ir para o psiquiatra, porque faz-te falta aí qualquer coisa. Amém? Entregue-se na mão do Espírito Santo e deixe o resto. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Vamos para o texto agora. Falar um pouquinho sobre o texto rapidamente. Do verso 1 ao 5 nós vemos aqui Moisés está num diálogo com Deus e Moisés está num dilema. E olha que é o maior dilema de quem quer falar a palavra de Deus. Este é um problema grave, é um problema sério. O problema de Moisés é sério. E Moisés está aí no verso 1. Senhor, então e se não acreditarem em mim? E se não escutarem a minha voz? E se disserem, tu não vens em nome de Deus? Mais ou menos é o que está aí no verso 1. Moisés estava num dilema porque ele acreditava que não era capaz de assumir a missão que Deus lhe estava confiando. E o medo da falta de crédito, o medo de não acreditar em nós, o medo de não ouvirem a nossa voz, o medo de não reconhecerem Deus através de nós, esse é o maior entrave da nossa vida. É por isso e só por isso que nós não falamos de Cristo às pessoas. É só por isso que nós limitamos a sentar nas cadeiras e ficar quietinhos. Não, isto não se passa nada. Eu estou tão bem aqui. Não sofro represálias dos outros. Não ouço bocas. Não, nada disso. Não, eu estou tão sossegadinho. Sabe porquê? Deixa que eu lhe digasse um bocadinho mais forte. Porque você é um medroso. Você é uma medrosa. Porque você tem medo que não acredite em si. Esse é o maior receio. E é o maior medo dos cristãos. Você não pensa que isto não é novo. Aquilo que Moisés estava aqui sentindo não é novo. Isto sente-se hoje. E se eu lhe estou a dizer isso, é porque também já o senti. Eu sei o que é. Eu sei o que é ter vontade de falar, mas... será que vai dar certo? Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai acreditar em mim? Será que ele vai me atender? Será que ele me quer escutar? Mas Deus ensina, e agora vou entrar mesmo no tema, Deus vai nos ensinar hoje, assim como ensinou a Moisés, como é que havemos de fazer. Deus ensina o correto procedimento a Moisés. Deus não lhe dá somente uma garantia verbal, porque lá atrás, no capítulo 3, eu não vou agora à procura, mas, disse, Moisés pergunta, tem em nome de quem é que eu vou? E Deus diz, vai e diz que o eu sou te envia. Grande coisa. O eu sou te envia. O eu sou, na altura, na língua hebraica, queria dizer o Criador, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Deus dos céus. A palavra eu sou não era pronunciada e não é pronunciada em Israel, porque o eu sou quer dizer Deus, com tudo aquilo que Ele tem e tudo aquilo que Ele é. Mas mesmo assim Moisés recuou e começou. Moisés tem um longo discurso com Deus. Moisés inventou tudo. Era gago, era coxo, era medroso, era isto. Ele inventou, o Senhor manda outro, não inventes cá para mim, porque eu estou muito sossegadinho com as ovelhinhas do meu sogro. Mas Deus diz, não, tu vais, e vais com a garantia que vais em meu nome. O eu sou. Eu dá-lhe uma garantia verbal, mas também dá-lhe uma prova evidencial. Ou seja, foi à vista dos olhos de Moisés que Deus deu a prova. Você hoje vai em nome de quem? Jesus. E a prova que você vai dar que Deus existe é a sua própria vida. É o seu próprio testemunho. Quem eu era e quem eu sou hoje. Só o facto de você passar, e todo bonito, à frente deles, já corrói, já começa a inveja, a santa inveja a trabalhar na vida deles. Eu também gostava de ser como ele. A prova existencial de que Deus existe é pelo nosso comportamento,
Mais uma vez, vou falar do comportamento. É pelo nosso comportamento que nós mostramos qual é o Deus que está connosco. Porque é muito fácil ver isto. Há muitos que falam de Deus, mas eu olho para eles, meu amado, se o Deus deles é assim, eu não quero. Se o Deus deles é da mesma forma como eles falam, eu não quero, eu não troco. Prefiro ficar com este. Porque eu sei quem é o meu Deus. E sei qual é que é o poder do meu Deus. E sei quem ele é. Agora, no comportamento daquele que me fala para mim, você está no Facebook, eu não estou a contar novidade nenhuma. Você vê o Deus que eles falam, da forma como eles falam, e você veja se quer. Eu também não queria. Vamos aprender então aqui 4 ou 5 coisas como servir com aquilo que nós temos. Isso é que é importante. É que você saiba como é que você deve servir com aquilo que você tem na sua mão. Aí no verso 2, há uma pergunta que Deus faz a Moisés. A primeira coisa é nós entendermos o que é esta pergunta. E Deus pergunta: o que é isso que tens aí na tua mão? Moisés tinha um bordão, tinha um cajado na mão dele. Porque era por causa da sua profissão, do seu modo de viver, porque ele era pastor de ovelhas. Então ele tinha um bordão na sua mão, um cajado. Não importa se era direito, se era torto, se era a curva, não esqueça isso. Era um cajado, era um pedaço de madeira que estava na mão dele. E Deus perguntou: o que é isso que tens aí na tua mão? Quando Deus pergunta o que é isso que tens aí na tua mão, há uma coisa que vai ter que acontecer. Moisés não disse assim: é um cajado. Não, Moisés olhou. Isto é um cajado. O que eu tenho na minha mão é um cajado. Em primeiro lugar, Moisés olhou para a sua mão. E você hoje vai ter que olhar para aquilo que você tem na sua mão. Porque é reconhecendo aquilo que você tem na mão, a sua pouca capacidade, o seu pouca farinha, o seu pouco azeite, é que Deus vai começar a trabalhar em si. Deus não espera de nós, olha aquilo que vou dizer, presta atenção. Deus não espera e não pede a nós que nós temos que nos preparar muito para depois irmos trabalhar. Não. Quando você está face a face com Deus, Ele vai te perguntar: o que é isso que está aí na tua mão? Você vai dizer: isto é a minha vontade, Senhor. Isto está aqui é o meu amor. Isto está aqui é o meu prazer de trabalhar para ti. Mas olha que eu não sei como é que é de fazer. Você está a entender isto, amado irmão? Está a entender como é que Deus é tão maravilhoso? Ele não precisa de muitas flores, muitos preparos. O que Ele espera é que nós disponibilizemos o pouco que nós temos. Existe aqui um grave problema dentro das igrejas. Eu já assisti a isso. Eu só trabalho se pertencer à liderança. Se não pertencer à liderança, o pastor que trabalha. Há pessoas que só trabalham se vierem para aqui. Há pessoas que só trabalham se tiverem o reconhecimento do povo. Porque no anonimato eles não querem trabalhar. Eles não olham para aquilo que eu tenho na mão. A missão, isto para você entender, a missão geral, a missão geral da igreja é orar, ensinar, discipular e ter paciência. Essa é a missão que Jesus nos veio trazer. Orar, ensinar, disciplinar e ter paciência. Será que nestas 4 coisas você não reconhece Jesus? Jesus orava, Jesus ensinava, Jesus discipulou, porque Ele deixou discípulos. Você hoje é um discípulo dele. E Jesus teve bastante paciência ainda hoje. Ele continua a ter muita paciência. Há aí ovelhinhas que, meu Deus, só para ser sem Deus. Mas agora veja uma coisa. O pastor foi chamado para orar e para ensinar. Não pense que o pastor vai fazer o trabalho todo da igreja, não. O pastor foi chamado para ensinar e para orar. A igreja em geral
Foi chamada para discipular e para exercer paciência sobre os crentes. Portanto, você tem uma missão que eu também tenho. A igreja não é separada, não é dividida. Para nós trabalharmos, e você repara uma coisa maravilhosa, eu não vou alongar muito no texto, não é lógico, mas repara uma coisa, para calar a boca de Moisés, sabe o que Deus fez? Tudo bem, filho, eu tenho muita paciência contigo. Lá está a tal paciência. Então o teu irmão Arão vai contigo, ele fala, tu dizes a ele fala. Sabe o que é que Deus fez? O princípio do trabalhar em equipa. O pastor não é dono da igreja. O pastor não é dono do povo. O pastor não é titularíssimo dos cargos todos. Para a igreja funcionar, para o evangelho ir, tem que haver uma equipa a trabalhar, unida. Tudo virado para o mesmo lado, tudo virado para a mesma zona, tudo a caminhar para o mesmo sentido. Você está a entender isto, meu amado irmão? E irmã, claro. Não é só irmão. Quando eu disser só irmão, engloba tudo. Pastor, para que é que serve a paciência? Eu não percebi essa. A paciência serve para observarmos o mover de Deus e o crescimento na vida das pessoas. O grave problema do falso evangelismo é que nós falamos de Cristo, a pessoa aceita Jesus e depois queremos que ela fique santa. Não, vai demorar muito tempo. Ai meu Deus, muito tempo. Eu tenho que trabalhar com pessoas há anos e aquilo vai andando aos pouquinhos. Eu digo, oh Deus, tu não me des paciência, ai. Demora muito tempo. Tem que haver treinamento, discipulado, acompanhamento, muita paciência. E é por causa disso que a paciência é uma das características do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo exerce paciência. Nós não podemos querer logo que a pessoa se transforme. Que não há passos mágicos. Porquê? Porque é Ele quem opera o querer e o realizar. É Deus que vai trabalhar. Você só vai acompanhar, você só vai ensinar, você só vai orar, você só vai disciplinar. Porque a transformação do caráter do coração humano é obra de Deus. É pelo querer e pelo realizar. E é uma obra que não é pela força nem pelo poder. É pelo Espírito Santo. Não pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O sonho espiritual, o sonho que você sonha, relativamente para esta igreja, o crescimento, o número de pessoas, ver pessoas a louvar, ver pessoas a adorar a Deus, ver a sua família ouvir a palavra de Deus, ver os seus amigos, saber que um dia vai estar no céu com elas, não as vai perder. Esse sonho está fundamentado no crescimento sustentado pelo Espírito Santo. Esse sonho só vai ser possível se ele for sustentado pelo Espírito Santo. Se você sustentar esse sonho, vai cair, vai dar barraca. Você está a perceber quão importante é este tema? Você está a perceber porque é que a igreja não cresce? Há uma pergunta que se faz, e você já deve estar fazendo. Porque eu fiz-a, se eu fiz, você também faz. Você não diz, tem vergonha, mas você está fazendo. Pastor, como é que eu sirvo a Deus com aquilo que eu tenho na minha mão? Para responder a essa pergunta, eu vou dizer o que é que Deus fez a Moisés. Deus pediu 3 coisas a Moisés. Veja aí comigo no verso 4. Ora, Moisés respondeu-lhe um bordão, no verso 3. Então ele disse, lança-o na terra, joga o cajado no chão. E quando o bordão
caiu na terra, virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Agora uma coisa, olha para mim. O pedido não está escrito aqui, mas facilmente nós o entendemos. O segundo pedido. O primeiro pedido, joga o cajado no chão. O segundo pedido é lógico, agora olha para o cajado. Porque se Moisés não olhasse para o cajado, não fugia da serpente. Olha para o cajado. Terceiro pedido, agora pega nele, pela cauda. É pegar na serpente. É lógico que quando Moisés pegou na serpente pela cauda, aí no final do verso 4, ela se tornou novamente no cajado. Portanto, eu só quero que você pense nisto. Joga o cajado no chão, observa o cajado e agora pega no cajado. Primeira lição. Porque é que Deus faz uma pergunta a Moisés? O que é que tu tens na mão? Primeiro, Deus quer nos fazer entender hoje que por mais banal, por mais mesquinho, por mais quase que inútil o que nós tenhamos, é isso que Deus vai utilizar. Não importa aquilo que você tem, não importa o valor que você dá, importa é a forma como você lhe entrega. Aquilo que você tem, por mais banal que seja, é isso que Deus vai utilizar e é isso que vai revelar a presença de Deus em si. Você pensa que é um coitadinho? Não é. Você pensa que há uma coisa para jogar fora? Não é. Você tem algo muito importante. É o amor, é a disponibilidade e a entrega. Tudo isso já é valor para Deus. Se nós formos lá para Mateus, salvo erro, Jesus vai contar uma parábola dos 10 talentos, lembra? E você viu qual foi a resposta que o rei, que o Senhor deu quando voltou e veio fazer contas com os seus servos? Você viu qual foi a resposta? Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aquilo que você tem, se for entregue com amor, com disponibilidade, com entrega, você está servindo no pouco e sobre o muito você vai ser colocado. Você não vai passar vergonha. Deus não vai deixar. Porque você está dando a Deus a única coisa que você tem. Eu estou falando no cajado, neste caso no cajado. Eu podia falar noutras passagens, eu fui escolher esta. Porque o cajado que Moisés tinha na mão tinha significado. Naquela época, hoje não, mas naquela época tinha. Para já, o cajado era uma ferramenta de autoridade. Autoridade sobre quem? Sobre o rebanho. O rebanho olhava para aquele que tinha um cajado na mão e elas obedeciam. O cajado servia também para descanso, porque à medida que as ovelhas iam pastando, ele estava ali recostado ao cajado. Servia para amparo, para escuramento. Ele servia para disciplinar as ovelhas, aquelas ovelhinhas mais irrequietas, levavam pancadinhas nas patas com o cajado. Portanto, o cajado serve para disciplina e também para orientar, porque ele, à medida que ia batendo com o cajado no chão, quando ia andando, elas, como não veem, as ovelhas não veem muito bem, mas ouvem muito bem, elas ouviam o barulho do cajado no chão e seguiam esse barulho. Portanto, o cajado também servia para orientar e, muitas vezes, também para a defesa pessoal. O pastor defendia-se com o cajado. Mas porquê joga o cajado no chão? Que sentido é esse? Olha o que é que Deus disse mais ou menos a Moisés. Isto não está na Bíblia, não procuro, não vale a pena. Isto é uma expressão minha. Eu entendo que Deus disse a Moisés isto. Moisés, você vai ter que aprender a jogar no chão as coisas que te servem de amparo, de descanso, de justiça, de autoridade, de orgulho. O que é que eu quero dizer com isto, meu amado irmão? Você vai ter que jogar tudo aquilo que te serve realmente, que é de valor para ti. O meu curso da universidade, a minha posição social, o meu estatuto, você vai ter que jogar isso tudo no chão.
Se você quer confiar em Deus, quer confiar no Espírito, você não pode confiar na sua força, no seu poder, no seu saber, no seu ter. Você vai ter que se esvaziar de si mesmo para poder servir a Deus. Porquê, Deus? Porque eu, o Senhor, sou o teu único amparo. Eu, Senhor, sou o teu único cajado. Por isso é que Moisés teve que largar o cajadinho para o chão. Onde é que você está amparado hoje, meu amado irmão? Em que é que você hoje está se amparando para fazer a obra de Cristo? Segunda lição. Lançou o cajado no chão. Moisés, agora olha. Observa o teu cajado aí. O cajado tinha se tornado uma serpente. Eu sei que se eu for expor este texto como ele é, exegeticamente, isto tem um significado. Mas eu quero suportar a minha mensagem com este texto, para você entender. Observa o cajado, Moisés. O Senhor, olha uma cobra, eu tenho medo. Diz a Bíblia que ele fugia da cobra. Ainda no final do verso 3. E Moisés fugia dela. Deus só quis mostrar a Moisés que da mesma forma que ele tem poder para enviá-lo, para lhe colocar as palavras na sua boca, para ele fazer a sua obra, dessa mesma forma, Deus provou a Moisés que ao transformar um pedaço de madeira morta em algo vivo, ele era o Deus Criador. Ele é o Deus acima de todos os deuses. A serpente, neste caso, ela representa tudo aquilo que é maligno. E quando eu falo daquilo que é maligno, não estou a falar de diabo. Eu não estou a falar de demónios. Porque, aliás, o maior demónio que nos atenta somos nós próprios. O seu maior inimigo é você próprio. O único que lhe faz mais mal é você próprio. Isto nos traz uma ideia. Nós temos que largar tudo aquilo que nos faz mal. O nosso medo, o nosso receio, o nosso pouca à vontade, a nossa eterna mania de nos menosprezarmos. Não, pastor, não tenho capacidade, pastor. Pastor, veja lá, eu sou tão fraquinho. Isso é uma realidade que trava a vida do cristão, trava a vida do crente. Pastor, mas eu estou a passar tanta necessidade, como é que eu vou falar? Meu amado irmão, a sua necessidade de falar a palavra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não misture. Não tente tapar o sol com a peneira. Você é uma candeia acesa e não vai ser colocada debaixo de um alqueire, nem debaixo da mesa, você vai colocada no voador para iluminar. Independentemente do que você esteja passando. Temos que acreditar que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é aquele Deus que pode transformar ossos secos em pessoas vivas. Você era uma carrada de ossos secos antes de converter, mas hoje é vivo, porque Ele nos vivificou, Ele nos trouxe de novo à vida. Ele nos retornou ao estado normal. Lá fora, meus amados irmãos, é como Ezequiel, é um vale de ossos secos. E Deus está te perguntando hoje a ti e a mim, será que aqueles ossos secos que estão lá fora podem um dia tornar a vida? Faça como Ezequiel, só tu sabes, Senhor. Por mim não, pela minha força não, vão continuar seguindo, só tu sabes, Senhor. Mas a seguir a essa, só tu sabes, Senhor, diga como disse Isaías, mas se for para ir alguém, envia-me a mim. Não mandes mais ninguém, envia-me a mim. Eu estou aqui já prontinho. Prontinho com o quê? Com aquilo que eu tenho. O meu amor, a minha prontidão e a minha vontade. Só conseguimos entender isto, meus amados irmãos, quando jogarmos no chão tudo aquilo que nos sustenta. Tudo aquilo que nos dá força, o nosso poder, a nossa autoridade, o nosso saber, o nosso querer,
ter, jogue tudo no chão. Entregue-se. Faça como Eliseu. Elias, não te vais embora. Espera aí, tu tocaste-me. Eu já te entendi, tu não falaste, tu és de murro, tu és uma pessoa dura, mas eu já te entendi. Espera aí, porque eu vou lá atrás, vou queimar os meus carros e vou matar os meus bois. Eu não quero sustento nenhum, eu não quero ter suporte nenhum. Eu vou me entregar nas mãos desse teu Deus aí. É assim que nós servimos, meus amados irmãos. Eu não penso que é assim tão difícil servir a Deus, não é? Quando você jogar no chão, primeiro saber o que é que você tem na mão. Não tem nada, tem, sim. Tem a sua vontade, tem o seu amor, tem a sua entrega a Deus. Deus, estou aqui. Faz então tudo o que tu quiseres. Olha, eu não sei fazer nada, eu só vou dar prejuízo. Eu não sei fazer nada, não sei falar, não sei ler, não sei cantar, não sei louvar, não sei orar, não sei fazer, não sei fazer nada, mas estou aqui. Pedacinho de barro todo mal amassado. Deixa estar que Deus vai fazer um vaso. Porque Ele é o verdadeiro oleiro. Terceira lição. Ele jogou o cajado ao chão, ele olhou para o cajado, e agora Deus disse, agora pega no cajado. Oh Senhor, aqui é uma serpente com o cajado. Eu tenho medo. Mas Deus ainda vai mais além. Porque Deus diz assim, olha o que é que está escrito. Vamos perceber. Estende, no verso 4, e disse Deus, o Senhor a Moisés, estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Que interessante. Você nunca entendeu isto? Pega-lhe pela cauda. Deus há de ter dito, Moisés há de ter dito, oh Senhor, tu andas, estás mesmo bem disposto hoje. Hoje estás mesmo para rir. Eu já tenho medo de serpentes, agora mandas-me pegar para a cauda. Não se pega pela cauda uma serpente. É pela cabeça. Agora pela cauda, Senhor. Foste tu que a criaste, não sabes a miséria de bicho que criaste aí? Eu não vou pegar pela cauda. Tem que ser pela cabeça. Oh meu Deus. O que é que Deus está pedindo? Sabe o que é? Prontidão. Deus pede prontidão para fazermos somente o que Ele mandar, sem questionar. Muita gente não tem sucesso no Evangelho porque quer ele fazer. Ele quer transformar. Pastor, isto está tudo mal escrito, as pessoas não vão entender isto, eu vou transformar. Aí está o problema. Faça somente aquilo que Ele manda, com prontidão. Moisés pega na cauda. Não meça as ordens de Deus pela sua lógica. Oh Deus, mas isto não tem lógica nenhuma. Vou falar agora àquele miserável, ele merece castigo. Não faça isso. Mas vou trabalhar na igreja porquê, pastor? Esta igreja é tão pequenininha, você dá conta disso tudo. Não faça isso. Sirva a Deus com prontidão, sem questionamento. Não meça as ordens de Deus pela sua lógica. Ou mais ainda, quem quer servir a Deus não pode ser covarde. Moisés estava fugindo da cobra. O homem de Deus, ou aquele que quer servir a Deus, tem que ser ousado, corajoso, pronto. Olhe lá para o Davi. Davi estava vindo lá, aquele camarada lá com quase 3 metros de altura. Quero um homem. Queres? Então olha, tens aqui uma criança, vou lá mesmo eu. Ele foi lá, ele não olhou para o Golias, ele não olhou para o tamanho do Golias, ele olhou para o tamanho do Deus dele. Esse é o problema, esse é o meu problema, é o seu problema. É você mede a Deus conforme você é. Deus não é assim tão frágil como nós somos. Deus não é assim tão medroso como nós somos. Deus não é assim tão incapacitado como nós somos. Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus do céu que criou a terra e o mar. Mas note uma coisa, eu estou terminando já.
Note bem isto que eu lhe vou dizer. Para servir a Deus, isto tem um preço. Isto tem um preço muito alto. Eu não sei se você está disposto a pagá-lo. Eu não estou a falar de ofertas de finanças, de dízimo, não falo nada disso. Mas é um preço muito alto e você, se quer mesmo, você vai ter que o pagar. Primeira moeda, a arrogância. Segunda moeda, o orgulho. Terceira moeda, a prepotência. Quarta moeda, o egocentrismo. Quinta moeda, a renúncia. Sexta moeda, o desprendimento. Sétima moeda, a entrega total. Você está disposto a pagar? Não é qualquer um que paga este preço, infelizmente. Eu olhar para Atos e para alguns textos do segundo século, do terceiro século e do quarto século, nomeadamente da patrística, dos pais da igreja, eu olho para esses textos lá, há 1000 e não sei quantos anos atrás, e eu olho para o meu país hoje e digo, que diferença. Que diferença. Porque o povo deixou de querer pagar o preço. Pastor, eu vou pregar para ali, vou falar ali, vou lá fazer a obra, depois vou ficar todo envergonhado, vou me enxovalhar. Ai, meu madre, irmão, você não lê a Bíblia. Estes 12 apóstolos que Jesus escolheu, mais massacrados que eles foram. Você acha que Paulo, o grande Paulo, o Saulo de Tarso, dono de metade daquela ilha, a ilha de Tarso, influente, culto, rico, mestre, era rabi, era fariseu, reconhecido pelo Império Romano e pelos sacerdotes, conhecido por Herodes. Basta você ler Atos, que ele conhecia os reis todos, até conhecia o Agripa também. Você acha que Paulo sofrer aquilo que ele sofreu foi por quê? Para ter lucro? Não, lucro tinha ele na vida dele. Ele podia dizer assim, não, eu não vou. Eu aqui estou mais confortável. Eu não vou pagar esse preço. Mas Paulo pagou as moedas todas. Deixou a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, tudo parto no chão. Desprendeu-se. Entregou-se. O Paulo não se valorizou, antes pelo contrário. Passou os últimos dias da sua vida, velho, cansado, doente, cheio de frio, cheio de fome, lá no fundo da masmorra romana, à espera que viessem chamá-lo. Paulo, agora é a tua vez. Mete a cabeça no cepo. Você está disposto a pagar esse preço, meu amado irmão? Sirva a Deus com aquilo que você tem, mas pague o preço. Aprenda a colocar nas mãos de Deus somente aquilo que você tem na sua mão, por pouco, irrisório, ridículo que seja. Aprenda. Se você realmente quer servir a Deus, se você realmente ama a Cristo e o Evangelho, se você ama a sua igreja, aprenda a colocar, Deus, eu só tenho isto, não sou responsável por mais nada. Deixa estar que Deus não vai pedir contas do resto, porque aí Ele vai fazer a obra. Você, a única coisa que vai ser, sabe o quê? O machado que o lenhador vai utilizar para cortar o pinheiro. Você não vai ser o lenhador, você vai ser o machado. Você vai ser aquele que vai bater tantas vezes contra aquele pinheiro, quantas vezes for necessárias. Amém, igreja? Não seja medroso. Aprenda a se amparar em Deus. E mais importante ainda, seja um servo, mas não um servo qualquer. Seja um servo fiel. E deixe que, passado o tempo necessário de Deus, um dia você vai entrar para as portas,
Um dia você vai prestar contas ao Senhor e Ele vai dizer: olha, tu aí, me entregaste somente aquilo que tu tinhas. Anda cá, senta-te aqui agora à minha direita e à minha esquerda. Servo bom e fiel. Porque no pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Esta é a minha palavra para você hoje. Eu precisava de falar isto, precisava de ouvir isto, e eu sei que você cresceu hoje. Eu sei que o medo que trava o cristão é mesmo neste campo. As igrejas hoje não crescem, elas não são verdadeiras, porque os cristãos têm medo e metem os pés pelas mãos. Não faça isso. Jogue o seu cajado ao chão. Jogue o seu amparo, o seu sustento, aquilo que o suporta. Jogue o seu saber, jogue o seu querer, jogue o seu ter e confie somente em Deus. Amém? Uma das mensagens que eu vou dar agora brevemente é mais uma mensagem de Marcos, e é a primeira comissão que Jesus dá aos seus discípulos. E se você ler essa passagem lá em Marcos, capítulo 6, você vai ver que Jesus disse: olha, não levem túnicas, não levem sandálias, não. Tudo aquilo que vocês tiverem é aquilo que vocês levam. Não levem dinheiro, não levem comer, não levem farnel, não levem cantil, não levem nada. E vão. Muitos seriam aqueles que diziam: Senhor, então e agora, quando eu suar a camisa, não mudo de camisa, não? Até eu vou sem dinheiro? Até aí o meu comerzinho para eu me sustentar? Muitos dizem isso, meus amados irmãos. Eu estou-lhe a falar a sério. Muitos dizem isso, muitos metem em trava o avanço do Evangelho porque veem primeiro aquilo que o sustenta e não veem o poder de Deus porque pode e vai trabalhar em nós. Eu sei o que é. Eu sei o que é trabalhar para Deus sem nada. Mas eu só me dizia: Deus, eu vou. Mas por mim está tudo arruinado. E nós hoje ainda cá estamos. Amém? Esta palavra sirva de incentivo para todos nós. Vamos colocar de pé. Deixe-me orar. Oh Pai, quão bom é ouvir estas palavras, Senhor. Como falas tão fortemente aos nossos corações, retirando de nós o medo, o anseio, a dúvida. Senhor Santo Espírito, nos dá a bênção da Tua presença no nosso coração, nos dá a Tua bênção de trabalhares no nosso coração, de trabalhares em nós e por nós. Mas mais bênção ainda, Senhor, nos dá a certeza de estás a trabalhar em nós, por nós, em prol dos outros. Te agradeço, meu Pai, pelo que falaste hoje. O ano está findando, Senhor. Neste ano, nós não vimos nada. Neste ano, Senhor, ficámos desanimados. A nossa expectativa ficou frustrada. Mas hoje, Senhor, nós aprendemos que é pelo Teu querer, é pelo Teu mover, é pela Tua força, pelo Teu Espírito. Vamos entrar, Senhor, no novo ano, continuando ainda nestes dias que ainda restam do resto deste ano, trabalhando, Senhor, a nossa confiança, a nossa entrega total. Senhor, nós declaramos esta noite que os nossos cajados, Senhor, todo o nosso suporte, todo o nosso sustento está jogado no chão. Estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, preparados para que Tu trabalhes, para que Tu faças. Faças o milagre em nós e faças, Senhor, o milagre por nós, através de nós. Sustenta-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, a coragem e a ousadia necessária
para nós falarmos, Senhor, deste Evangelho. O Evangelho, Senhor, que nos trouxe a vida, o Evangelho, Senhor, que nos trouxe a paz. Este Evangelho, Senhor, que nós queremos também transportar para outros. Ajuda-nos, Senhor, sê connosco, auxilia-nos, mas acima de tudo, se alguém tiver que ir, Senhor, envia-nos a nós, e envia-me a mim. Estou pronto, para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus.